Então, Marcelo, seja bem-vindo no outro lado. É bom ter você aqui. Cara, e quero começar com esse negócio de slow food. Slow food, porque talvez pessoas ouvindo já ouviram sobre esse negócio de slow food. Sem dúvida, pessoas já ouviram de fast food. Mas slow food talvez é uma coisa nova, alguma coisa elas viram uma vez. O que é slow food e como esse movimento entrou na sua vida? Beleza, Roger. Obrigado pelo convite. Bom, cara, Slow Food hoje é um movimento internacional. Ele surgiu na Itália no começo da década de 90, justamente no momento em que a Itália estava recebendo o primeiro fast food, McDonald's, na praça em Roma. E daí eles fizeram um grande protesto, algumas pessoas se reuniram, fizeram um grande protesto, porque a Itália já tinha o próprio fast food, inclusive muito mais saudável e culturalmente mais interessante, né? Que era a pizza, por exemplo, ou um prato de massa, né? Alho e óleo, que seja. Isso foi um estopim, assim, digamos, para essa idealização assim de um movimento que fosse contra essa padronização, vamos dizer assim, né? Essa homogeneização das coisas, né? Do gosto, do sabor, dos alimentos que vem junto com a industrialização, né? E que está representada por esse modelo do fast food, né? Assim, você acaba criando um grande sistema para poder vender uma comida que parece barata, mas que por trás ela tem tantos impactos, né? Que ela acaba que sai caro, né? Isso Uhum. foi uma digamos assim, né, a faísca, assim, o estopim para a criação desse movimento, que aos poucos foi se dedicando justamente a essa ideia de que para você é, poder ter um prazer real na alimentação, você poder compartilhar a comida com gosto, com amor, né, você tem que ser responsável e saber, de alguma forma também, ser parte desse processo da produção, saber quem produz, valorizar o trabalho de quem produz e ir atrás daquilo que é a comida boa de verdade, né? Que tem que ser boa em todos os sentidos, assim, boa para o nosso paladar, para a nossa memória afetiva, mas também tem que ser limpa para o planeta, né? Na forma de produzir, e tem que ser justa para as pessoas, né? As pessoas que estão envolvidas, produzindo, comercializando, comprando. É o bom, limpo e justo que virou o mote desse movimento. Eu caí nisso de paraquedas, assim, mas foi um grande momento assim para mim na vida de redescobrir o interesse pela comida a partir dessa visão mais ampla mesmo de que, né, a gente tem que ser responsável e ir atrás daquilo que a gente acredita, né, que dá prazer, que faz bem para o mundo, que faz bem para a gente, porque essas coisas estão desaparecendo. Mas como foi para você entrar isso? Você cresceu numa casa onde você tinha esse tipo de falada por volta de você? Ou foi uma coisa que você foi descobrindo pedaço por pedaço? Porque essa ideia que comida é uma coisa political, é uma coisa, é uma votação. Cada vez você pega seu garfo, você está votando para alguma coisa, uma estilo de vida, um mundo diferente. E pode ser você está comendo besteiras, e isso é uma votação, na minha opinião, mal. Ou pode ser alguma coisa mais saudável, mais, tipo, feita, você conhece ou até você plantou essa mesma planta e tem um gosto diferente para várias razões. Mas isso, para muitas pessoas, é uma jornada. E talvez pessoas ouvindo agora nem começou essa jornada. É só eu vou comer que tá qualquer coisa que vai entrar em frente de mim, ou qualquer coisa que vai entrar pela janela no drive-thru. Mas para você, como começou essa jornada? Pô, tem a ver, claro que existe um background assim familiar de gostar da comida, de gostar de cozinhar, mas foi realmente quando eu fiz o link com a Itália, né, a partir da minha esposa, que a gente foi morar na Itália e que eu comecei a participar e frequentar as feiras de produtores, que infelizmente em Belo Horizonte, por uma culpa minha, eu ainda não frequentava. E a partir dali, eu comecei a conhecer produtos incríveis e pessoas, né, por trás desses produtos. E acho que
Esse é uma grande, né? Porque você tem várias razões para querer comer melhor, vamos dizer assim, né? Algumas delas são até individualistas, assim, para a própria saúde, algumas são éticas, né, e sociais, por exemplo, a questão do um produto com veneno, né, que está poluindo o mundo em relação a um produto sem veneno, é uma questão ética, ambiental, né? Mas a questão gastronômica também, do sabor sensorial, isso é muito importante. E isso foi para mim uma grande descoberta, porque quando você começa a ver o que é bom de verdade, assim, e a relação que isso tem com o cuidado, né, a forma como o alimento foi produzido, a forma como a pessoa que produziu, né, coloca o amor naquilo, e que tem a ver com um reconhecimento cultural, um reconhecimento econômico, né, não, é inevitável, assim, você toma um café bom, você não consegue mais voltar atrás. Você come um bom queijo, um bom chocolate, um bom vinho, uma boa cerveja. Você come uma fruta de verdade, né? Você alguma coisa te toca e você fala assim, mas por que que esse alimento é diferente? E quando você vai ver, tem a ver com o que está por trás, a cadeia, as pessoas, né? A forma como ele chegou até você, a sua ligação com essa história, com esse contexto onde esse alimento foi produzido. Eu acho que é uma coisa que eu quero voltar a essa aqui, mas tudo que se falou facilmente pode virar uma coisa de frescura, né? Mas eu acho que conhecendo você, não, você tá falando tipo de a comida da roça, coisas mais simples às vezes que dá mais prazer, porque tudo Claro. tipo, eu acho que para muitas pessoas eles vai ouvindo essa falada tipo, ah, que jeito que a gente está comendo errado, eles vai pensando, não, eu tenho que ir para o fito e gastar toda a minha grana do mês, tipo, só para comprar uma massa, alguma coisa assim. Mas por causa dessa ideia, e é uma teoria, nem estou criticando pessoas que vai gastar mais para ganhar mais. Mas você não tem que ser assim. E às vezes eu acho que se você achar as canais certos, você pode gastar menos dinheiro e receber muito mais. Mas uma coisa eu quero, além de o McDonald's, vamos criar um verbo aqui, o, o jeito que o mundo está McDonaldizando coisas. Eh, Além disso, quais são os grandes problemas que você está vendo nesse sistema de comida hoje em dia? Quais tipos de coisas você está vendo mudar esses últimos 20 anos, vamos falar? Bom, certamente um ápice da industrialização, né? Assim, sobretudo quando a comida de verdade começa a ficar mais cara, assim, por várias razões, né? Por falta de investimento, né? Por falta de interesse também. A gente percebe que a comida passa a ser delegada à indústria, à fábrica, né? As pessoas estão comendo mal e elas estão ficando doentes por causa disso, né? A maior parte das doenças crônicas que a gente tem hoje, elas estão relacionadas à comida. Diabetes, hipertensão, obesidade, né? Todas essas questões estão relacionadas com os hábitos culturais que a gente adquiriu nos últimos 20, 30 anos, né? Assim, comida com veneno é uma coisa de 70 anos, 100 anos. Comida orgânica tem desde quando a gente existe É, como é quase sociedade. é estranho que a gente usa a palavra orgânico. A gente tem que colocar o Exato, rótulo orgânico. Eu acho que tem que ser contrário. Qualquer coisa que não é orgânico tem que ser perfeito. veneno e tipo é Exatamente. simples, A porque gente está é perdendo as ridículo. palavras, né? Assim, a É, gente não fala mais agricultura, a gente tem que colocar alguma coisa depois, porque foi usurpado. A gente tem que falar cerveja artesanal, sendo que cerveja só tem que ser artesanal, né? O queijo só uhum. tem que ser artesanal. É, Mas, além de ser uma questão de saúde, a gente está destruindo o mundo para produzir comida de má qualidade, né? A gente está destruindo nossos biomas aqui no Brasil, por exemplo, para produzir ração, para exportar soja e exportar carne de má qualidade, porco que vive dentro de uma gaiola, né? Frango que vive dentro de uma gaiola. Se fosse pelo menos, né, uma comida de qualidade e esse dinheiro estivesse ficando no Brasil para as pessoas, mas não é o que está acontecendo. Então, a gente, além de destruir a própria saúde, está destruindo o planeta e está acabando com um histórico e uma bagagem
cultural assim que a gente, e social que a gente tem, que são das comunidades, das pessoas, os guardiões aí da biodiversidade e da natureza, que são os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as pessoas que estão vivendo aí em contextos bem específicos, que aprenderam a viver nesse contexto com sustentabilidade e que a gente está simplesmente negando e impedindo a existência desses grupos, né? Então, isso a gente faz com as nossas escolhas alimentares também, né? E está sendo um grande problema assim, mundial para a gente também, para os brasileiros, nem se fala. É. Então, entre esse livro que saiu ano passado, você ajudou a produzir esse livro, você foi uma grande parte de escrever esse livro, a Arca do Gosto, Minas Gerais. Explica para mim como foi a ideia e o que está atrás desse livro. Bom, a Arca do Gosto é um projeto do Slow Food a nível mundial, né? Um projeto organizado pela Fundação Slow Food pela Biodiversidade, que funciona como uma espécie de catálogo que vai registrar os alimentos e os modos de fazer que estão em risco de extinção no mundo, né? Vamos dizer assim, uma extinção que pode ser uma extinção biológica, né? Uma espécie que está morrendo, mas pode ser uma extinção cultural também, uma prática, um jeito de fazer que está se perdendo, porque não tem mais quem faça, não tem uma geração mais nova se apropriando desses conhecimentos, não tem valorização, né? Os produtos não chegam ao mercado. Então, esse catálogo da Arca do Gosto ele vai registrar essas histórias para tentar dar luz a esses alimentos, falar, olha, isso aqui está se perdendo, não se perdeu ainda, mas tem que ter um olhar especial para isso. Então, é um projeto que já existe, existem hoje quase 6.000 alimentos inscritos, e alguns deles são brasileiros. A gente tinha em torno aí de 200 brasileiros inscritos, que muito, mas é pouco, né? Porque de alimentos brasileiros com uma importância sociocultural e ambiental, a gente tem milhares, né? Mas eu trabalho nesse projeto há vários anos e sempre pensando no que são os alimentos de Minas Gerais, né? Porque eu estou em Minas Gerais e porque são as coisas com as quais eu me relaciono mais proximamente. E aí eu fiz essa proposta de fazer um livro com 100 alimentos de Minas Gerais, alimentos inscritos no catálogo que fossem de Minas Gerais. Então, fiz a pesquisa, fiz o levantamento, fiz o texto, conversei com os produtores e para contar a história desses produtos. Que alimentos são esses? Por que eles estão desaparecendo? Né? Quais são as ameaças, vamos dizer assim? E quais são as oportunidades também? Né? Para onde a gente deveria olhar para que esses alimentos não se percam, que eles possam ser valorizados, fortalecidos, e as pessoas que estão por trás, que são os produtores, os extrativistas, né? os artesãos. Então, é um livro que tenta chamar atenção para isso, né? Tem uns alimentos incríveis que a gente mal conhece, muitas vezes, que não estão no cardápio aí da gastronomia mineira, dos restaurantes, né? Dos projetos aí, dos planos econômicos do governo, que estão se perdendo, e que são maravilhosos, não só ambientalmente, mas também gastronomicamente, né? Sensorialmente, assim, né? É, não, eu gosto demais desse livro porque é uma coisa muito ampla. Tipo, tem esse lado de nutrição, sim, mas tem essa história atrás, tem essa coisa, essa parte cultural. E eu acho que eu adoro isso, porque óbvio, não é só jogando comida na sua boca, tem muito atrás de tudo disso. Como a gente está falando nessa conversa muito até agora, a gente vai falar muito mais sobre isso também. Mas eu adoro essa ideia, eu já estou lendo muito o livro, porque dia a dia eu vou pensando, eu vou cozinhando, eu vou tipo, como foi a história atrás dessa comida? Ou no passado eu jogava, não tanto mais, mas de vez em quando eu ainda gosto de fazer esse jogo quando eu vou para o lugar tipo Mercado Central. Isso foi mais quando eu cheguei no Brasil. Eu ia entrar com minhas meninas e a gente ia jogar um jogo, tipo, ok, você tem que achar uma fruta e um legume que você nunca viu na sua vida. E você tem que descobrir, a gente vai comprar, levar para casa, descobrir como cozinhar. Então, eu sempre estava tentando captar a história atrás com as pessoas vendendo no mercado também. E às vezes foi uma histórias
você não sabe a verdade ou não. É uma coisa que essa pessoa ouviu do o pai dele, e está me cantando, ou uma coisa oficial. Então, eu vou te dar umas comidas que eu achei foi interessante no livro, e você pode escolher qual você gostaria de falar. Tipo, tinha um parte sobre carne de sol, que eu acho que todo Sim. mundo ouvindo vai conhecer. Jaboticaba. E a terceiro, talvez não todo mundo está muito ligado. Araticum. Três coisas que eu gosto demais. Qual você gosta mais dessa história? Ou você acha que é uma entrada interessante para entrar essa coisa de ao lado cultural, historicamente, falando sobre comida? Bom, os três têm suas, né, particularidades, assim, né? Cada alimento aqui tem a sua história, né? E são coisas bem diferentes, né? O araticum, um menos conhecido, mas muito particular, né? Um alimento bem localizado, né? Cheio de terroir, assim, com um sabor único, concentrado, difícil para algumas pessoas, mas muito característico, né? Que acaba sendo um fruto que a gente come, sobretudo fresco, né? Na Uhum. safra. E você pode fazer uma polpa, você pode fazer um doce, você pode fazer várias coisas, mas é raro, assim. Você consegue achar no mercado central, as pessoas que gostam procuram, mas ele passa quase desapercebido, assim, para muitas das pessoas. Sendo que a Uhum. gente tem no Cerrado a safra do araticum, aquelas frutas gigantes, cheirosas, caindo no chão, né? O cerrado, quando está pronto para colher, ele cai no chão. E você tem que pegar do chão mesmo. E aí você tem inclusive cidades, você tem uma cidade em Minas Gerais, Paraguaçu, que é a capital do Araticum, do Marolo, assim, já num processo de tentar valorizar e de criar formas de comer esse marolo, mas muito pouco explorado, vamos dizer assim. A Mas Marolo, 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 Araticum, Marolo é um Panã, nome usado mais no sul, né? no sul, Que eu vi foi isso. É engraçado, isso. uma das frutas eu descobri no Mercado Novo aqui em Minas Gerais foi o Raticun. E a história, a cara que estava vendendo, eu perguntei, tipo, cara, como é que chama essa fruta aqui? Nunca vi na minha vida. E ele usou um outro nome, terceiro nome, que eu não sei, eu, Roger, não sinto muito confortável usando esse nome. Ele fala cabeça de negro, eu vou falar. Sim, E esse cara foi. Ele é negro, ele foi ver. Eu olhei para ele e foi tipo, mas eu posso usar esse nome? Eu não quero usar esse nome, eu é, acho que não é justo. Eu senti muito desconfortável. E até é engraçado você usou essa, porque eu voltei para casa e eu fiz uma mega pesquisa tentar descobrir os outros nomes dessa fruta, porque de jeito nenhum eu, Roger, quis usar esse nome. Mas eu quis descobrir a história atrás dessa fruta também. Eu acho que é uma fruta do Cerrado maravilhoso. E como você falou, é muito interessante, porque é uma fruta, talvez pessoas ouvindo nunca ouviram falar, mas se for para a cidade certo, a cidade quase inteira gira por volta dessa fruta. Tem uma indústria inteira, isso. tem pessoas vendendo na rua, tem doces feitos com essa rua. Eles normalmente têm um jeito de colocar no jar para conservar para o ano inteiro. E tipo, eu acho que é muito legal essa coisa quando você entra em um outro mundo onde existe essa fruta para todo lado. Ah, e talvez uma das frutas mais doces do Cerrado e que consegue chegar a 3 até 5 quilos, uma fruta só, né? Assim, é uma coisa única na natureza, né? Eu tenho que falar, minha época preferida do ano é o fim do janeiro, e tipo, quando a temporada de piqui tá chegando no fim e a temporada de araticum tá abrindo. E você pode comprar araticum e piqui na mesma hora. Aí eu adoro. Ótimo. Você quer ver a Roja feliz? É um dia eu tenho um sacolinho cheio de piqui e araticum. Perfeito. Sabores intensos, assim, porque a vida tem que ser intensa, né? Também. Posso te perguntar, se quiser, posso te perguntar qual fruta ou comida ou coisa maneira você acha que tem na história preferida de você? Qual é, tipo, numa festa, uma encontro de comida, qual é a comida que você, o alimento que você acha que tem na história muito interessante que pessoas não conhecem? Bom, o arroz vermelho, por exemplo, que está nesse Hum, livro como
dos maiores textos, porque foi realmente uma pesquisa longa e grande, que ela não tinha como não contar toda essa história, porque é uma história que tem mais de 400 anos de registro. É um alimento que muitos brasileiros desconhecem e que ainda é um alimento de resistência, plantado em quilombos, em algumas comunidades e alguns agricultores do Nordeste, como um alimento literalmente de resistência, uma das primeiras sementes de arroz introduzidas no Brasil, que até hoje e que conecta os africanos, né, os povos africanos que foram escravizados, que vieram, com os indígenas que estavam aqui, com as pessoas que começaram a viver nesse território, que comeram arroz para sobreviver, espalharam esse arroz, até ele ser proibido e passar a ser um produto clandestino, em prol do arroz branco, que passa a ser o interesse comercial, né, da colônia, e aí o alimento passa a ser clandestino, e até hoje eu vou descobrindo devagarzinho locais, comunidades que ainda plantam desse arroz. E é um alimento único, e a gente está comendo um arroz hoje de monocultura, cheio de veneno, com pouco nutriente, e a gente tem aqui em Minas, então, vários focos aí de resistência, um produto que está em alguns lugares por um fio, assim, as pessoas estão parando de produzir. Essa pandemia foi dura para alguns produtores e não consegue achar o mercado, não consegue ter um espaço para valorizar e não consegue ser valorizado enquanto guardião de semente, que só por isso já é um trabalho, assim, né? Já deveria ser, essas pessoas deveriam estar sendo financiadas para ser guardiões de sementes, porque é um serviço que elas fazem para a humanidade, guardando esse banco genético, né? Mas eu sou apaixonado com vários aqui desses produtos, assim, né? Se eu for olhar aqui assim por ordem, a araruta, uma das primeiras plantas domesticadas na América, né? Que hoje está muito em risco porque você só consegue plantar ela com o próprio rizoma, então você tem que pegar uma muda de uma outra pessoa para você poder plantar ela. Então, ela hoje deve estar em algumas resquícios de matas aí sobrevivendo, porque ela é nativa, mas ela cada vez mais desaparece. E é um alimento ancestral, muito usado para a alimentação das crianças, para recuperar as mulheres que têm filhos, e que a gente está deixando desaparecer. E outras coisas, como a própria carne de sol que você disse, né, que hoje, por um lado, você banalizou, todo mundo conhece carne de sol, todo lugar tem carne de sol, mas você perdeu a essência dela, que tem a ver com o modo de fazer, com o terroir de fazer, né? Assim, então, você passa a ter uma série de mudanças e de interferências nesse modo de produzir, que a carne não pode ser feita mais da forma como era, porque você não pode deixar mais ela no sereno, por uma questão de legislação sanitária. Você não tem mais o controle sobre a carne que você está usando, porque você só pode comprar a carne do frigorífero. Você muda o tempo de cura, porque você está vendendo mais rápido, está vendendo no açougue, tem mais demanda. E essa carne para de ter aquela importância e aquela relevância local e passa a ser um produto que, na verdade, né, ele deixa a indústria entrar, né, porque o animal é alimentado com ração da indústria, a carne vem da indústria, né, e você põe na geladeira. Então, aquilo que você tinha uma autonomia, né, para fazer um produto local, para fazer um produto com qualidade, você depende agora de uma série de fatores e aí você acaba desistindo e fazendo uma carne salgada para substituir, né? Que é o É que isso. Ou você vira vegano, então. ou vira vegano, é Não, melhor. é uma coisa interessante, eu aprendi com o livro, com seu livro, eu nunca pensei de por que carne de sol tá uma coisa só dessa região, porque lendo foi tipo meio óbvio, mas eu esqueci disso, tipo, se fazer num lugar com muita umidade, não vai dar certo, vai estragar muito rápido. Você precisa de um lugar tipo cerrado, onde se tem Uhum. mais sol e mais vento. Eu aprendi isso no seu livro, outro nome é carne de vento, que eu Carne gostei de demais. vento.
Eu gostei demais esse nome. Mas essa ideia, tipo, é o jeito. Eu acho que todo mundo tá ligado, pelo menos em Minas Gerais, essa ideia, tipo, o lugar onde você vai fazer a refeição é muito importante, porque todo mundo aqui fala sobre a famoso fogão a lenha na roça, e todo mundo conhece essa ideia, tipo, o lugar é importante para fazer a refeição, mas o lugar é importante também onde você está crescendo toda essa comida, alimento e o jeito que chega na cozinha. Então, é importante qual tipo de cozinha você tem, mas antes disso, e qual tipo de sistema você tem para chegar na cozinha também. E, e eu acho que esse negócio de carne de sol foi muito interessante no livro. Uma coisa que eu lembro, eu tinha um amigo anos e anos atrás, em 2014, deve ser, ele chegou e ele me deu essa coisa marrom. Ele falou, Roger, come disso. E ele falou, eu peguei isso no sítio do meu avô. E esse nome, guardar esse nome, porque daqui em tipo 5 anos você vai ver essa aqui por todo lado. Foi castanho de baru. Baru. Aham. E ele começou a falar como ele está começando a fazer pesquisa e descobrindo que tem muitas coisas ricas, tipo os nútrios ah, nesse baru e castanha. Essa castanha é muito, muito rico. E além disso, é uma delícia, muito gostoso. E tá crescendo. E agora, vou falar honesto, tipo, foi um ponto, tipo, 3 anos atrás, estava crescendo, o preço de castanha de baru foi muito barato em comparação, porque ainda não foi famoso. Agora eu estou achando em muitos lugares, mas é muito mais caro. E com isso, eu quero, tipo, perguntar, porque tem umas coisas que se dá uma... Se dá um foco numa comida e vira, tipo, um superfood. E de Isso. repente você tem esses outros problemas, que tem esse lado bom, que, nossa, açaí, por exemplo. Eu lembro a primeira vez que eu fui aqui no Brasil, eu aprendi sobre açaí, foi tipo, não, eu quero levar para os Estados Unidos, meu Deus, todo mundo tem que saber sobre essa fruta que é tão legal e tão rico em coisas. E eu tava tentando, isso foi 2003, eu fui tipo, não, eu vou colocar na mini bagagem, eu vou colocar vou levar assim, mas óbvio isso não vai dar certo. E foi 4 anos depois, 2007, eu vi no o famoso programa Oprah. Oprah, que é muito famoso. Oprah fala sobre um livro, todo mundo vai lendo. Oprah fala sobre uma comida, todo mundo vai comendo. E ela falou, gente, eu tenho essa nova fruta aqui, açaí, açaí, é tipo açaí. Eu tipo, não, Oprah, você roubou a minha ideia. E depois disso, de repente, açaí por todo lugar. E nos Estados Unidos você pode pegar tipo uma vitamina de tomar tipo de cápsula de açaí, isso porque tem tantas energias e coisas bom para você. Mas com isso, você vai ouvindo problemas com açaí, o jeito de fazer açaí. Então, é uma coisa que estava precisando um foco jogado em cima dela, um destaque na nossa regime, o jeito de comer, que agora virou uma coisa, não, que talvez a gente está consumindo demais. Você tem esse medo com umas coisas que vai virar um superfood? Ou você acha que vamos em Sim. frente? Não, não dá para enfrentar. A gente tem que, né, usar a cabeça também, né? Antes de abrir a boca, tem que, tem que abrir a cabeça, né? Como dizem. Mas você deu dois ótimos exemplos, porque justamente são alimentos que muito regionais, né? Originalmente, o açaí muito mais consumido que o baru. O baru não era uma castanha muito consumida. As pessoas tradicionalmente usavam mais de fazer o óleo. Elas até têm um certo medo, assim, eles chamavam de coco pereba, porque entendia que aquilo dava algumas reações que tem a ver, hoje a gente sabe, com o fato da castanha ter que ser torrada, ela tem alguns substâncias antinutricionais, então as pessoas não consumiam muito baru. A gente não tem muita notícia do que os índios faziam, mas a gente sabe que assim, tradicionalmente não era um consumo, era um consumo mais medicinal assim. O açaí, pelo contrário, era muito consumido, mas muito regionalmente, né? Aí você tem de repente um tipo, né, um conjunto de pesquisas e começa
descobrir as propriedades desses alimentos, né? O potencial que eles têm a nível nutricional, a nível funcional, né? Que vale para os dois, né? Tanto para o açaí quanto para o baru. E aí você começa a interferir nessa cadeia, né? Desse produto local ali que os ribeirinhos escolhem, levam para o mercado em Belém, as pessoas consomem todos os dias na alimentação. Aí você passa a ter uma demanda desse produto regional, nacional e hoje mundial, né? Que nos dois isso é realidade, e que passa a interferir muito nesses contextos locais. O açaí passa a ficar muito demandado, passa a ficar caro para quem consome lá em Manaus, para quem consome em Belém, né? Que consumia todo dia, mas agora ele não consegue competir com o valor de mandar isso para São Paulo, de mandar isso para poder mandar para Lisboa, né? Esse produto está em vários lugares. Mas aí o que você tem aqui? Uma descaracterização total, né? A gente vai em Belo Horizonte, vai em qualquer cidade do Brasil, até papelaria vende açaí, entre aspas, né? Mas ele deixou de ser um produto natural, com valor, inclusive, nutricional, e passou a ser um sorvete de péssima qualidade, cheio de produto químico, com corante, e as pessoas estão consumindo isso, ainda piorando, né? Bota leitinho, bota não sei o que em cima, mas elas fazem uma pressão muito forte nessa economia local lá. Então, você tem hoje monocultura de açaí e você tem um problema local do preço do açaí muito caro para as pessoas que consomem ele. E, por outro lado, você tem aí no livro tal Jussara, a gente tinha em toda a Mata Atlântica o primo do açaí, que é a mesma gênero, mas uma outra espécie, que é a Jussara, que ele era onipresente na costa, mas que ele foi todo embora como palmito, né, clandestino, por conta da exploração que teve. Né, a Mata Atlântica foi a primeira a ser detonada, mas o palmito nos últimos 70 anos assim, ele passou a ser um grande recurso para exportação e mercado interno também. Acabaram com a Jussara, que é um açaí, dá para você comer a polpa, e felizmente hoje você tem iniciativas valorizando a polpa da Jussara para manter a árvore em pé, consumir um produto incrível e não fazer essa pressão no açaí do norte, que está lá descaracterizando e atrapalhando a economia lá dos ribeirinhos, né? O baru, a mesma coisa, só que com outras características. O baru passou a ter uma grande demanda e as pessoas que são coletores tradicionais passaram a ter isso como atividade e incluíram isso, né? Elas são extrativistas, são produtores familiares, mas você tem uma grande demanda hoje das próprias empresas que vão lá na cidade, elas compram qualquer quantidade pagando em dinheiro, e pessoas que não catavam, que não sabem catar, que não têm as boas práticas, estão indo coletar baru e fazendo uma pressão muito forte nesse bioma. Então, não tem plantio sistematizado, não tem uma dinâmica de colheita com boas práticas, porque você tem que deixar os frutos cerrados, você tem que deixar 1/3, pelo menos, na natureza, para os bichos e para a sucessão dessas plantas. Então, você acaba gerando um problema. Então, o mundo inteiro hoje vai querer baru, os Estados Unidos, a maior parte vai para os Estados Unidos, mas ou você compra de uma cadeia, você sabe como é que ela está construída, né? Então, você compra de uma cooperativa que tem uma certificação, você compra um produto certificado, ou você simplesmente comprando um baru no mercado, você não necessariamente está ajudando que essa cadeia seja isso entra uma coisa meio difícil eu acho que para muitas pessoas que vai estar mais ligado com isso, porque como eu falei, o preço é uma coisa que entra com tudo isso. Tem um limite para pessoas. Eu acho que todo mundo tem um limite. Quanto tempo e quanto dinheiro você pode gastar com sua comida. E esse negócio eu acho que é muito importante você saber que você está comprando, mas às vezes, tipo, ok, nossas opções aqui, você pode conhecer o Zezé, que tem uma fazenda, e você sabe que Zezé é um cara honesto e tomara que você tenha contatos assim, mas muitas pessoas não têm isso. Você mora na cidade, você quer ir para super, então o único jeito você vai saber é orgânico mesmo, ou vem de um lugar, tipo, e quando tem esse certificado.
Mas esse certificado não é barato fazer. Vira um sistema, tipo, uma coisa também, porque não, para criar uma organização de coisa orgânica, ou organização de não é barato também, né? Tipo, é uma grana. Então, suas dicas seria que para pessoas? Olha, acho que quem tem recurso e que prefere comprar no supermercado, que valorize realmente o produto orgânico certificado, porque de fato está contribuindo para fortalecer nessa cadeia. Por mais que, é claro que um produto orgânico certificado no supermercado, ele tem um valor alto, porque o custo é muito alto. Quem pode comprar, que valorize, porque o contrário disso é um produto com veneno, que está explorando quem está produzindo e que muitas vezes está sendo vendido caro também, né? Uhum. Relativamente mais barato, mas muito caro, inclusive para o meio ambiente, para a própria saúde. Mas a gente precisa procurar, no caso da cidade, são as feiras, né? As feiras de produtores diretos, hoje as entregas, os CSAs, né? Os coletivos que estão trabalhando com esse meio de campo, né? Fazendo com que os produtores e os consumidores se aproximem, né? Para a gente poder ter uma relação mais direta e fazer com que o nosso dinheiro se valorize e que o nosso dinheiro valorize também o trabalho dessas pessoas, né? Então, a gente tem que buscar isso. E hoje, felizmente, a gente tem mais opções, né? Ainda é muito pouco, mas a gente consegue em Belo Horizonte acessar feiras orgânicas, algumas lojas, alguns mercados, grupos de compra, né? Para poder fazer a diferença e mantendo um valor justo para todos, né? Esse é o grande. Eu acho que se entrar, pessoas ouvindo, se entrar um grupo, pelo esse grupo, tomara que você vai achar, descobrir vários grupos. Eu, por exemplo, eu acho que foi meio difícil uns anos atrás achar muito disso aqui em Belo Horizonte, mas depois eu achei, acho que foi a primeira CSA. Para quem não sabe, CSA é, como que é? Community Supported Agriculture, né? Isso, Comunidade que suporta a agricultura. isso. Eu fiz parte de um dos primeiros em Belo Horizonte e foi muito, muito legal. A história, resumindo muito, a cara que tinha a roça, ele foi viciado com drogas mal e a gente tinha a oportunidade de, ele tinha o acesso de um sítio de um tio e a gente pagou para alguém ensinar ele para plantar orgânico, um sistema orgânico, tipo, nessa sistema de agrofloresta. E ele foi lá criando isso e depois de um tempo a gente recebeu toda semana uma cesta cheia de coisas que ele estava crescendo e todo orgânico e foi um preço olhando no mercado com coisas orgânicas, tipo, com esse certificado, foi muito barato. Mas pelo esse grupo, eu conheci uma outra cidade dentro do Belo Horizonte, aquela o ovo pequeno dentro dessa ovo grande que é onde a gente mora. E foi muito legal, porque depois você entra, você acha que não existe essa aqui por volta de mim. E eu acho que qualquer pessoa, qualquer cidade no Brasil, no mundo que está ouvindo esse podcast, é fácil pensar assim, isso só existe no outro país, isso só existe em outra cidade. Mas provavelmente tem um sistema por volta de você, ou você pode ir atrás disso e criando alguma coisa, mas depois você entra nesse mundo, você vai descobrir muitas mais coisas, tipo, de pessoas ligadas com isso. Quais outros grupos você acha que é mais forte pelo Brasil que pessoas podem buscar? Bom, eu acho que assim todos os grupos que estão trabalhando com agroecologia hoje, né? Você tem as redes de agroecologia, de economia solidária, né? O próprio MST é hoje um grupo que está lidando de forma muito consistente com a questão do abastecimento de comida de verdade, né? Comida sem veneno. Então, eles são hoje os maiores produtores de arroz orgânico da América Latina. Eles se dedicam muito à distribuição, né? À logística de distribuição, que sempre é um fator, né? De encarecimento, um desafio para a produção. Então, assim, a gente precisa de cooperar e se juntar para poder melhorar os custos, inclusive de logística, né? Então,
Você tem internamente a MST um assentamento no norte de Minas que consome arroz orgânico do sul e que manda para o sul um polvilho, manda um outro alimento, até uma cachaça, para eles fazendo as rotas, né? Então, é uma inteligência de logística que devagar eles estão colocando isso à disposição do consumidor, né? Então, você tem os armazéns do campo, hoje tem em Belo Horizonte, tem 2 em Belo Horizonte, tem em São Paulo, tem em outras cidades, que é um dos grupos que, de fato, está lidando de forma mais consistente com essa questão. Então, as redes de agroecologia, economia solidária, são, né, geralmente organizam feiras, encontros, né? E eu acho que a gente buscar a partir da... Hoje você tem as feiras orgânicas da Prefeitura de Belo Horizonte, as feiras direto do produtor, que elas não são certificadas orgânicas, mas não são revendedores. Então, você vai lá e vai vender, vai comprar uma banana de quem planta a banana. Então, você pode, inclusive, perguntar para ele algumas coisas. E se você acha que ele foi... né, a explicação dele foi suficiente, você volta para casa mais feliz, né? Aquela banana tem um sentido mais profundo e aí a gente precisa justamente de fazer parte, né? De ser um coprodutor, de ir atrás, assim, porque não tá fácil, né? A gente... É isso é uma coisa que me dá muito, porque eu entrei no mundo de comida, começou mais para a saúde, aí tipo para melhorar a minha própria saúde enquanto eu estava correndo, mas com o tempo virou uma coisa tipo socioeconômico para mim. Eu fui percebendo tipo não, isso é muito além da minha boca, tem esse sistema atrás. E hoje em dia, nossa, quando eu sei eu odiei Zezé nos olhos. Eu sei que ele catou esse ovo da galinha na roça dele. Eu falo sobre as galinhas dele com ele, ou sobre o queijo que ele acabou de fazer, queijo Minas fresca que ele acabou de fazer. E a história atrás disso, até conhecendo o nome das vacas deles. A comida é Ele mais se preocupa gostosa. com a vaca, ele se preocupa com a comida que ele dá para a vaca, né? Exatamente. Eu sei que esse que 3, 4, 5 reais que eu gastei com Zezé tem um valor muito mais do que qualquer supermercado pelo Brasil, tipo, pode ser aqui em Belo Horizonte, é o Super Nosso, ou uma EPA, alguma coisa assim. Eles não conhecem meu nome, eu não conheço os nomes deles. É tipo, mas eu sei meu dinheiro, que eu trabalho muito para meu próprio dinheiro. Então, eu gosto de gastar meu dinheiro um jeito que vai ir mais longe com outras pessoas também. E isso, eu acho que se todo mundo vai pensando um pouquinho mais sobre isso, além de ser um sistema melhor para o Zezé, ser a própria comunidade, a comida é mais gostosa também. Claro, a própria ideia de saúde, né, ela não é só nutricional, né? Senão todo mundo estava comendo a mesma coisa no mundo inteiro. Assim, Hum, a saúde tem a ver com o mental, com o afetivo, com o cultural, né? Com o reconhecimento, com você se sentir que faz parte, que aquela comida faz parte, representa, né? Isso é a qualidade da comida, isso é, né, o afeto sensorial, o cultural. E eles estão no mesmo plano do nutricional e do ambiental, porque se nós estamos falando de saúde, a gente não pode pensar só na nossa saúde, porque a gente não é uma coisa separada do mundo, né? A saúde de quem produz e do planeta está incluído nesse pensamento, deveria estar incluído, né? Então, é sempre um tripé, né? uhum. Essas 3 coisas não podem estar separadas, né? E falando de comunidade muito mais por volta, qualquer coisa vai colocar na sua boca. Uma coisa que entra muito nesse livro, que eu achei foi muito interessante, tem muitas páginas dedicadas para as meninas preferidas de mim no mundo, além das minhas meninas em casa, minha esposa e 2 meninas, é as meninas as abelhas. E você fala muito sobre as abelhas nativas. As abelhas, quem não sabe, Brasil tem abelhas nativas. Pode explicar um pouquinho mais e por que Sim. se incluir tantas páginas? Porque isso pode ser um parágrafo, mas você dedicou várias páginas para as abelhas.
As abelhas nativas, né, sem ferrões, a gente conhece elas como abelhas sem ferrões, elas são espécies nativas dos neotrópicos, né, dos países neotropicais, aqui no Brasil, América, África e uma parte da Ásia. Mas o Brasil tem a maior quantidade de espécies de abelhas sem ferrões do planeta, e Minas Gerais tem uma das maiores biodiversidades de abelhas nativas. E essas abelhas, elas já estavam aqui há milênios, elas coevoluíram junto com as plantas, né? E algumas plantas dependem exclusivamente dessas abelhas para se reproduzirem, e alguns ecossistemas também. E elas foram se desenvolvendo junto com esses ecossistemas e são muito ligadas a eles, de tal forma que a gente tem mais de 350 espécies no Brasil, ou seja, cada trechinho ali de ecossistema, uma espécie se desenvolveu e se adaptou de uma forma diferente. E as plantas também se coevoluíram e dependem dessas abelhas para polinização, sobretudo as plantas nativas, né? Então, quando a gente vem com as coisas que não são daqui, né, as plantas que não são daqui, a gente está substituindo esse ecossistema, a gente está substituindo também essas abelhas, né? E fora a questão do agrotóxico, a questão dos impactos ambientais, a gente está perdendo esses seres que estão entre os mais importantes seres de toda a cadeia, né, alimentar e da existência de todos os seres vivos, né? As abelhas têm uma função única. E quando a gente fala abelha, as pessoas só pensam nas abelhas com preta e branca, com ferrão, que são as abelhas, né, africanizadas, que elas estão no Brasil há coisas de 100, de pouco mais de 100 anos. Assim. E elas produzem um mel completamente diferente das abelhas nativas, que produzem um mel com outras características, com outros aromas, outros perfumes, acessam outras flores, mas que, sobretudo, né, até hoje não são reconhecidas, inclusive em Minas Gerais, como um produto alimentar, como mel. Se eu sou produtor de mel de abelha sem ferrão, eu não posso vender em Minas Gerais como mel. Eu sou obrigado a pasteurizar ou a reduzir esse mel, alterar as propriedades dele para ele poder ser comercializado. E para quem não sabe, tipo, essas abelhas, tem muitos, mas não todas as abelhas vai produzindo mel que a gente vai atrás comendo. Muitos deles está polinizando as flores e tem um papel muito, muito importante, mas a gente não dá tanto valor porque a gente não está comendo o mel deles. Então, é uma coisa, infelizmente, porque ainda está ligado com nossa comida também. Eu acho que, se não me engano, tem até 8 raças de abelha aqui em Minas Gerais que vai produzindo mel diferente. É uma coisa muito interessante. No norte do Brasil, falando de açaí, comida diferente, no norte do Brasil, primeiro o açaí, para quem está ouvindo esse podcast no norte, você não entende como a gente está comendo açaí no sul, e que bom, porque você vai chorar, porque uma coisa tem nada a ver com açaí mesmo. Para quem está morando mais no sul do Brasil, vai para o norte, porque açaí é um trem totalmente diferente. Tipo, eu gosto o jeito de comer, você come mais salgado às vezes, você come... Eu gosto muito mais de terra. E outra coisa com mel, você vai, eu fui para o supermercado lá perto com Belém, né, eu acho, foi na Amazônia aí, e eu tava procurando mel no super, tipo um supermercado pequenininho, local. E o único lugar, eles não tinham mel, tipo, com comida, eles tinham mel com na farmácia. Sim. Porque o único jeito, a perspectiva deles foi mel um tratamento para doença. Tipo, se tem gripe de se tome esse mel. Se tem esse problema, se tome esse outro mel. Eu acho que foi muito interessante, porque eles nem estavam olhando mel como se fosse uma comida. E essas abelhas produzem muito menos mel do que assim, relativamente, né, do que as abelhas africanizadas. Algumas produzem 1 quilo por ano, outras um pouco mais. Então, você vai ter sempre as garrafinhas pequenininhas como um super alimento mesmo, um alimento com potencial medicinal incrível, que hoje está sendo mais estudado justamente, está correndo o risco de alguns méis nativos de virar superfoods
devido aos novos estudos, assim, de novos tipos de açúcar, açúcares mais metabolizáveis, que não vão interferir aí na questão da diabetes, e os componentes, né, os antioxidantes, os fenólicos, essas coisas que a gente foi aprendendo que fazem a gente envelhecer menos, né, envelhecer com mais qualidade, e que esses alimentos todos têm o mel de abelhas nativas em primeiro lugar. Mas a gente está num nível de devastação assim do ambiente que essas abelhas estão literalmente desaparecendo, porque a maior parte vive dentro de grandes ocos de árvore, então você não tem mais grandes árvores, né? Você tem Uhum. muita predação, assim, um consumo, né, uma busca predatória dessas espécies na natureza para consumir o mel, sem um cuidado de manter essas colônias. Então, essas abelhinhas pequenas são aquelas, umas grudam no cabelo, outras, Uhum. mas nenhuma delas fazem mal. A gente conhece uma ou outra, regionalmente algumas são mais conhecidas, mas é uma grande riqueza que a gente está deixando passar aí desapercebido. É verdade, verdade. Eu acho que uma coisa fantástica também, assistir um enxame de abelhas nativos junto. É muito, muito legal, porque abelhas é um assunto que eu posso falar o dia inteiro, porque é um sistema eles têm fantástico, fantástico. E essa coisa de as abelhas africanizadas entrando. Você sabe a história atrás disso? É tipo, cara de ciência brasileiro que levou Sim, as primeiras da África para aqui. É tipo, as europeias já tinham sido trazidas em algumas tentativas, a gente não sabe dizer exatamente quando foram que elas chegaram, é, mas ma- as mas dá africanizadas foram trazidas para tentar melhorar as espécies, né, mais europeias. robusto, porque eles estão mais Isso. robusto. E alguém foi um nome muito grande de tratamento de doenças de gado e coisas assim no Brasil no anos 50, ou 60, eu quero falar. E ela estava na África fazendo pesquisa. Alguém que estava fazendo pesquisa no Brasil perguntou para ela levar as rainhas africanizadas para o Brasil. E ele estava tipo, não, não quero fazer isso. Acho que não está certo. Ele foi tipo, leva, traz para a gente, traz para a gente. A gente tem que fazer essa pesquisa. E ele levou, eles começaram a fazer, eu acho que foi no sul do Brasil, eles começaram a fazer essa pesquisa e as raízes ficam, eles saíram do lugar de pesquisa. E depois, Isso. é tipo um filme de sci-fi, né? É tipo, essas rainhas africanizadas saíram e foi devagarmente espalhando pelo Brasil, mais no norte, mais no norte, e começou a chegar nos outros países. Eu lembro, nos anos 90, como criança, no notícia, tinha esse nome em inglês, Killer Bees. Killer Bees, Killer Africanized Bees. E a gente viu, ela estava chegando nos Estados Unidos, eles vai, tipo, atravessar a fronteira com o México em breve, tipo, vamos construir, temos que construir um morro. Não, É, essa falada não existia nesses dias, mas foi uma coisa eu lembro claramente, e aprendendo, entrou pelo Brasil, foi uma viagem para mim. Mas, infelizmente, como a gente está falando durante essa conversa inteira, tudo está ligado com comida, não é só comida, tudo é uma coisa às vezes as coisas você nunca ia esperar uma grande mudança, vem uma grande mudança de lá. E uma coisa eu quero perguntar para você, para quem está ouvindo que tem família, é tipo, por amor de Deus, Marcelo, eu não tenho tempo para slow food. Eu mal tenho tempo para fast food. É tipo, e além disso, mas eu tenho uma criança, eu quero essa criança crescer numa casa saudável, ou tem opções mais saudáveis. E você tem um menino em casa hoje em dia. Como que é para você? Porque é muito difícil fazer uma competição com fast food. Porque, puxa, vamos falar bem honesto, é gostoso. Na hora você colocar um Big Mac na sua boca, você, tem uma coisa. É muita ciência atrás disso para você gostar.
Então, uma criança que não sabe a história atrás, não está entendendo, tipo, daqui em 15 minutos você não vai sentir tão bem. É, tipo, é muito difícil fazer uma competição com comida industrializada. Como se lida com isso em casa? Quais tipos de dicas você pode dar para a gente? Olha, eu lembro quando meu filho estava pequenininho, a gente estava pensando na introdução alimentar, eu comprei um livro, é uma, uma, uma médica famosa, uma estudiosa famosa, trabalha com alimentação antroposófica, alimentação natural, e ela falou assim, o que poderia dar para o filho, né, nessa introdução alimentar. Aí tinha banana, maçã, pera, aí, laranja. Aí, gente, tá, mas estou aqui no Brasil, e se eu tivesse ali no Cerrado, não tem banana aqui, ou banana talvez até tenha, mas assim, não tem maçã, não tem. Eu posso dar um pitanga, eu posso dar um jambo, assim, né, ou não. Na verdade, é claro que você pode dar, né? Assim, no sentido as frutas, então, né, é muito difícil que não possa. Então, assim, meu filho já tinha comido, afinal de contas, a pitanga, o jambo, porque eu sou um entusiasta dessas coisas né, e acho que a gente precisa de transmitir esse amor para os filhos, né? Se a gente, você não vai falar para o seu filho, olha, come alface que faz bem para você e você vai lá escondido né, e come uma outra coisa, um Big Mac, que seja, né? Você não vai conseguir convencer ele de comer uma comida boa se você não, né, uma comida saudável, se você não consome uma comida saudável, né? Você tem hoje no Brasil um terço das crianças já tem problema de obesidade com 3 anos, porque elas estão tomando Coca-Cola na mamadeira. Elas nem conseguem entender que acontece com elas. Em um ano, você já tem um pai que coloca, uma mãe que coloca uma Coca-Cola na mamadeira, né? Tem a ver com falta de educação, de conhecimento, mas também tem a ver com uma prática que você mesmo, né, adotou. E assim, se você tem coragem de dar uma Coca-Cola para o seu filho, com um ano, a chance dele não desenvolver um paladar para as outras coisas, né? Que ele vai, o que é doce depois que você come um brigadeiro, assim, né? Uhum. Nada é doce depois de uma Coca-Cola, né? É, Então, é tem a isso é ver uma coisa, com as pessoas, suas tipo, práticas. porque quem vai pegando essa jornada, que tinha uma palavra mais tradicional, mais padrão de hoje em dia, uma coisa eu percebi comigo mesmo foi tipo, eu entrei nesse mundo e com o tempo mudou minha paladar. Tipo, as coisas onde eu dava valor para gosto e tudo, mudou 100%. Tipo, entre agora e uns 20 anos atrás, vamos falar, 15 anos atrás. E isso é uma coisa com doce. Eu não como tanto açúcar refinado hoje em dia. Sou santo, não, mas é uma coisa que eu nem gosto. Mas eu lembro, eu passei tanto tempo sem comer nada doce. Eu comi um bolo, porque foi meu aniversário, alguém fez um bolo para mim. Eu não quis ser sem graça e falar não para o bolo, alguém fez para mim. Então eu comi, nossa, cara, foi cocaína para mim, puro. Eu tipo, uau! Eu tava viajando, uns meia hora depois, porque mudou tanto. E gosto, eu vou falar bem honesto, meio estragou coisa, tipo bolo para mim. Café com açúcar, eu não aguento hoje em dia. Eu acho que é meio nojento, mas. E o paladar a gente educa e deseduca, né? Não dá para, assim, se você come um sanduíche, um Big Mac, você tem ali uma quantidade de gordura, de açúcar, de sal que não está numa comida normal, né? Aquilo está Uhum, ali porque aquilo vai te dar uma sensação momentânea de prazer que tipo, não tem como negar, né? Assim, o corpo acostuma com aquilo, quase como uma droga mesmo, né? Só que é, depois os resultados disso que talvez não vão ser tão interessantes, né? Sobretudo a médio e longo prazo, né? Mas a gente educa o paladar, né? A gente aprende a comer as coisas aí esse que é a referência, tanto daquilo que você passa para o seu filho, transmite como valor, né? Como aquilo que ele de fato experimenta, né? Se ele já foi direto no açúcar refinado, nada vai ser doce para ele se não for aquele açúcar, né? Ele não vai comer uma fruta simplesmente, uma coisa.
E é um processo, né? Você tem, mas tem que acreditar, que tem que ser a comida que você quer. Não pode ser fazer uma coisa e propor outra, né? Assim, senão não vai ser incompatível. Seu filho vai entender o que você está escondendo dele rapidinho, né? É Mas se uma... você prepara isso também, a hora que ele tem acesso a essas coisas, ele já vê diferente, né? Talvez ele não Uhum. vai se interessar tanto por esses produtos quando se ele teve uma preparação, vamos dizer assim, né? Se ele teve esse chance de comer outras coisas, né? Uhum. E uma outra coisa, uma coisa bem ligada com ter crianças, que é uma coisa tipo legal fazer, mas se não tiver crianças também, é plantar coisinhas. Quais dicas você pode dar para pessoas que não tá muito ligada, eles não vivem na roça, mas quer plantar uma coisa talvez até na janela na cidade? Que seriam as coisas mineiro ou brasileiro que eles podem plantar em casa? Que seria bom para dar mais valor a tudo o que a gente está falando hoje. Assim, desde a gente aqui na escola sempre teve as experiências de germinar o feijão Uhum, no algodão, né? Desde isso, mas até, por exemplo, as ervinhas, as punks, né? Aquelas verduras que são rústicas e fáceis de cultivar, que podem estar num, num, num vaso, né? E que são saudáveis e gostosas. Então, eu sempre levei meu filho, por exemplo, no nosso quintal lá, enquanto eu estava molhando as plantas, e vou arrancando as folhinhas e comendo, e ele faz isso desde pequenininho. Então, ele arranca lá uma Ora Pronobis, arranca uma Beldroega, ele já sabe comer aquilo, né? As crianças brincam de comer um trevinho, de comer essas plantinhas que são frescas, né? Assim, verdinhos, frescos, que são dos mais difíceis de incluir na alimentação, né? Mas você mostrando como é que aquilo cresce, como aquilo nasce, né? O carinho de, às vezes, terminar uma comida botando um verdinho por cima, né? Sabendo que esse verdinho é da horta, então você convidar ele para ir lá com você, colher, catar, né? A gente precisa de criar o valor para isso, né? E a criança aprende, ela reconhece, assim, né? Facilmente. Então, basta um vasinho com que seja ver um pé de alface nascer, né? E você comer ele, de repente você perceber até o valor que é plantar um alface, porque demora 3 meses e aí você tira aquilo, tem que começar de novo, né? Então, te uhum. dá uma outra relação, né? E o preparo também, né? Envolver as crianças no preparo da comida, né? Na compra da comida, no ir na feira, no preparar, criar um momento para comer, né? Não comer na frente da televisão, não é só por uma questão, né? É você poder criar o ambiente, criar a situação para compartilhar a comida, né? Valorizar o que você está comendo, né? Isso é ancestral, né? Isso, em todas as religiões e todas as boas sociedades, né? É isso uma coisa com comida que eu acho que é fantástico. Tipo, qualquer sociedade no passado até agora, quando se tem uma galera junto, o foco normalmente é comida, porque comida é uma coisa que traz pessoas juntos, nossa comunidade. E cara, eu acho que é muito legal, porque acho que seu livro canta essa história, traz essa coisa que leva pessoas junto, e é uma boa lembrança para todo mundo que vai pegar esse livro, entender o valor das coisas que a gente tem saindo solo aqui embaixo dos nossos pés aqui no Brasil. E seu livro especificamente é mais para Minas Gerais, mas pelo Brasil inteiro e dá mais valor. Eu acho que e tomara que vai abrir mais olhos para pessoas que vai lendo isso, entendendo a história e qualquer etapa da jornada onde eles estão agora mesmo, acho que pode ajudar, pode ser uma entrada, porque eles vai pegar, ver muitas comidas que, não, eu conheço carne de sol, vai lendo a história, não, essa história é ouro por nobres, não, eu conheço um cara que tem isso, e agora, a próxima vez, eles vai comer mais e mais, e quem já sabe muito sobre tudo que a gente está falando, ainda esse livro é uma joia ainda mais, porque tá colocando para mim tantas coisas que eu estava solta, eu ia achar um pouquinho de informações aí, um pouquinho aí, um pouquinho lá, colocar tudo junto
foi fantástico para mim, é uma referência muito bom na minha casa agora mesmo. Eu tenho no meu celular, eu abro, tipo, enquanto eu estou cozinhando para aprender a história atrás, porque eu sou nerd, sim, né? Eu gosto de saber a história atrás enquanto eu estou cozinhando. En- E, então, com esse livro, que se está imaginando, tipo, próximos 5 anos, com esse projeto de Arca de Gosto e Slow Food no Brasil? Bom, Roger, assim, primeiro eu tinha muito essa intenção de que essas histórias fossem registradas, né? Que elas ficassem no papel, porque eu, para fazer, inclusive, esse texto, eu li muito das poucas referências que a gente tem, né, do período colonial, os cronistas, né, as pessoas que, com uma certa visão, registraram um pouco daquilo que elas viram, daquilo que elas encontraram, né? Então, muito daquilo que a gente tem sobre alguns dos alimentos, da nossa própria história, vem a partir dessas referências. E aí eu penso, poxa, várias coisas aconteceram desde lá e a gente não pode deixar que certas informações se percam. Então, assim, eu queria muito que essas coisas ficassem registradas, não porque essa é uma verdade ou é uma coisa finita, né? Mas porque ali tem a visão né, das pessoas e de uma visão específica sobre o que estava acontecendo com esses alimentos, sobre um certo ponto de vista, num certo momento, e que eu espero que isso vire uma referência também para o futuro, para uma hora a gente olhar, poxa, realmente, o Baru estava em risco ali, eu espero que, né, a gente conseguiu reverter essa história, olha que interessante, olha, eu converso com agricultores, com pessoas que dão depoimentos diretos, então tem informações, né, que talvez vão ter um valor também histórico, mas agora partir para o segundo passo também, que é como não deixar que certas coisas se percam, né? Algumas delas eu crio uma relação direta, então eu conheço produtores, pessoas que estão lutando e trabalhando para valorizar esses alimentos, algumas com sucesso, outras não. E eu espero poder partir para um passo que é agora na prática e chegar mais próximo e tentar dar uma visibilidade para esses alimentos e para essas pessoas, conectar isso com talvez com consumidores, com donos de restaurante, com comerciantes, né? A gente tentar pegar no mínimo, se eu salvar um de 100, ajudar a salvar um de 100, eu vou estar já muito feliz. E acho que a gente junto pode fazer muito mais, né? E, e acho que isso que eu espero que aconteça, que a gente passe também a ir atrás, né? Porque eu falei, tem vários problemas às vezes envolvidos com esses alimentos, mas aqui também está falando das coisas boas, né? Das Uhum. possibilidades É, para a gastronomia, para a culinária, para o meio ambiente, enfim, são coisas que tem muito espaço para a gente aumentar e melhorar, né? Buscar. é uma coisa muito ligada com isso. Outra coisa que a gente fala muito mal sobre as redes sociais. Tipo, my Insta, Facebook. Mas pelo Insta e Facebook, a gente tem essas comunidades hoje em dia por volta de comida. E acho que é espetacular como você pode entrar num sistema de comida orgânica mais barato pelo esses canais que a gente tem na Insta e as redes sociais é uma coisa espetacular. E além das informações que a gente tem hoje em dia também pela internet e redes sociais. Então, eu acho que eu tô eu tenho muito ponto de vista mais amplo, mais optimístico, igual você, porque não, é fácil cair no lado mal. Tipo, não, a gente está matando o mundo pelas nossas bocas, a gente está destruindo o planeta só para criar mais vaca e você fica muito desanimado. E além nem nesse sentido, honestamente, a gente está entrando mais um ciclo de votação para presidente. Uma coisa importante, gente, eu não quero tirar isso, mas nossa, eu não estou animado a passar os próximos 6 meses ouvindo pessoas falar tanto sobre político e porque eu sinto uma energia meio mal, porque você fica com tantas pessoas ficam com tanta raiva entrando conversas onde eles não têm muito controle e se não tem
nada que você mesmo, Marcelo, você, Roger, você, Fluana, que você pode fazer com suas próprias mãos para mudar essa situação política, tipo, sozinho, né? Mas todos os dias, a maioria, eu vou chutar 99% ouvindo esse podcast, come, todo dia. E todo dia você está voltando com seu garfo. E você pode escolher de onde vem essa comida e qual comida você vai colocar na sua própria boca. Então, quase me dá. Eu fico frustrado ouvindo tantas pessoas falando sobre coisas onde você tem zero controle, mas não prestando atenção com essa coisa tão simples, tão primitivo que a gente faz todos os dias. Ele está totalmente desligado com isso. E eu quero dar esse desafio para pessoas. Talvez você já entrou nessa jornada, vai mais, vai explorando ainda mais. Chama seus amigos para entrar nesse mundo com você, porque, gente, todo mundo está comendo. E é uma coisa, a gente tem muito espaço para melhorar. E se for melhorar, vai melhorar o planeta, vai melhorar a sua comunidade, vai melhorar muitas coisas por volta de você, a economia também. E eu acho que é muito, muito legal como o seu livro pode ser um grande ferramenta nesse movimento. Então, quero falar muito obrigado, cara, muito obrigado. Poxa, eu que agradeço. Cara, Bom, então, pessoas ouvindo, eles podem achar seu livro onde? Eu vou deixar um link com esse já podcast. que é podcast, né? Uhum. Arca do Gosto, Minas Gerais, sem alimentos da sociobiodiversidade. Em geral, se colocar Arca do Gosto, Minas Gerais, já vai aparecer os links para fazer o download, né? É um arquivo PDF que está disponível. E se tem para entender mais sobre Slow Food e esse movimento? É o site do Slow Food Brasil, slowfoodbrasil.org, onde tem boa parte das informações, tem muitos materiais para fazer o download, tem hoje o contato das comunidades, né, que são os grupos locais da rede de Slow Food, né, enquanto o movimento internacional ele se organiza a partir dos grupos locais. Em Belo Horizonte a gente tem uma comunidade Slow Food BH, outras cidades têm também, e ali tem todos os caminhos para as pessoas poderem se envolver e buscarem mais. O próprio Instagram também tem muita coisa legal, Slow Food Brasil no Instagram. Hoje tem uma associação brasileira, a Associação Slow Food do Brasil, que faz projetos, organiza projetos, eventos, ações, mas é um movimento também, depende das pessoas se apropriarem mesmo dessa filosofia e passarem a multiplicar isso, né, nas ações individuais, mas também, sobretudo, nas coletivas, né, porque a gente só vai conseguir transformar mesmo com ações coletivas, né? É isso aí, irmão. Isso aí. Aqui, cara, tem muitos mais assuntos dentro do livro, até fora do livro, que a gente pode entrar. E por causa disso, eu vou querer para você voltar no outro lado no futuro para falar mais sobre assuntos mais específicos. Mas muito Ótimo. obrigado para seu tempo e seu trabalho também, irmão. Eu que agradeço, Roger. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Tomara que essa conversa inspire aí, quem sabe. O Vamos pessoal em dá um frente. feedback aí, a gente vê se a gente... Vamos em frente com o garfo na mão. Isso. Vamos fazer trilhas com percursos, né, culturais aí, gastronômicos, né? É isso! Não, isso seria uma boa ideia. Não, gostei dessa ideia. Não, muito bom, muito bom. Conectar essa vida de correr nas trilhas com a comida. Vamos, Exato. outra comida. Boa, boa. Corre, depois para, senta Isso, tem que e comer, come. vai. Abraço grande, cara.